X-Play Business dessa semana, trazendo mais um case de sucesso, mais grandes histórias aqui de Caxias do Sul e região sobre negócios que transformam e que transformam principalmente a vida das pessoas. E nesta edição estamos recebendo um amigo, Caio Cadorim, caxiense, trazendo aqui também seu case de sucesso como proprietário da empresa Pra Embalar Embalagens. Nós vamos conhecer um pouquinho dessa trajetória que, claro, né, começou aqui em Caxias do Sul, Caio, e é uma alegria te receber hoje aqui nos nossos estúdios, não só para falar do negócio, mas também para falar quem está atrás do negócio, que era o que a gente comentava nos bastidores. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Portela, muito obrigado, pessoal. É uma oportunidade, um prazer muito grande poder compartilhar a história, né? Especificamente a história da gente como um todo. A história que nos trouxe até aqui e ainda nos permite ir adiante. E toda história, ou vamos dizer assim, cada negócio começa com um sonho. Certo. Né? Às vezes tem mais pessoas, inclusive, sonhando, que sonham junto esse sonho e transformam ele em realidade. Quando que começou esse sonho da Pra Embalar? Bom, a Pra Embalar ela é o resultado de um desafio, vamos chamar assim, né? A minha trajetória toda é representação comercial. Eu tinha a Cadorim Representações Limitada, e a Cadorim Representações Limitada era uma empresa única especificamente que só fazia representação comercial de embalagens. Em 2010, quando nós chegamos numa empresa em São Paulo, para buscar uma nova parceria, uma nova oportunidade, fomos desafiados, dizendo que naquela ocasião o seu Roberto Baltuili, que era o proprietário da Deltaplan Embalagens, na ocasião ele disse assim: seu Gaúcho, o negócio é o seguinte, eu tenho um timezinho de 10 representantes e eu não preciso de mais, porque o que menos ganha hoje ganha R$10 mil, isso em junho de 2010. Mas eu gostei de ti, ainda mais que tu trabalha para o meu concorrente, então eu quero te dar uma oportunidade, mas eu quero saber de ti o quanto tempo tu precisa para me dizer se tu serve para alguma coisa. Olha só. 6 meses? Eu disse: não, seu Roberto, eu não preciso de 6 meses, não. Pelo que precedeu a conversa, eu vi o que ele tinha, né, o excelente produto que ele tinha, e eu estava procurando isso há muitos anos. Eu disse: o senhor me dá 90 dias. 90 dias que eu vou provar para o senhor se eu presto ou não para alguma coisa. E eu voltei para casa e comecei a trabalhar e fazer todas as questões como um todo, e me empenhar muito. É um tipo de embalagem voltada específica para frigoríficos e laticínios e embutidos como um todo. E nesse período todo de 3 anos, nós saímos de 11º para 1º lugar. Então, essa trajetória nos premiou, vamos chamar assim. Em novembro de 2013, ele nos chamou, eu e minha esposa, em São Paulo. E ela trabalhava comigo, e trabalha comigo até hoje, né? E aí em 2012, 2013, nosso filho voltou da missão e ele estava fazendo um trabalho voluntário, e aí ele veio trabalhar conosco. Então, em 2013, eu fui a São Paulo para conversar com o senhor Roberto. Ele disse assim, ó, parabéns, tu é o número 1 do meu time, e agora tu vai voltar para casa e tu vai criar uma distribuidora de embalagens. Senhor Roberto, eu não sei administrar, eu sei vender. Meu dom, meu talento é vender, então eu não sei administrar a empresa. Disse: não, isso não é um problema meu, o problema é teu. Tu volta para casa e monta uma distribuidora, porque para o meu negócio tu tem que ter uma distribuidora lá. E aí então voltamos para casa e depois de 6 meses tomamos em família, aí meu filho já tinha casado e tudo, e em família tomamos a decisão de criarmos a Pra Embalar Indústria de Embalagens. E assim no dia 4 de julho de 2014 nasceu a Pra Embalar. E aí a gente vem numa crescente, vamos chamar assim, né? Conta um pouquinho mais sobre essa história com a família, porque veio esse desafio, como você disse, poxa, um grande desafio, e que geralmente, né, os primeiros que compõem esses sonhos, esses desafios são as pessoas ligadas a nós, os nossos familiares, grandes amigos. E como é que foi para a família esse desafio? Aí é que está o grande quê da questão, né? Um negócio familiar ele é diferente de todos os outros, porque você envolve família, porque você janta com o teu sócio, você almoça com o teu sócio, final de semana você está com o teu sócio. Então,
E para nós é bastante desafiador e foi extremamente, eu digo assim, salutar, inclusive, porque nos aproximou mais, nos permitiu estarmos num convívio mais harmônico através dos desafios profissionais, mas nos fez, a todos nós 4, né, que hoje nós somos 4 sócios na empresa, e com parcelas iguais, com pensamentos iguais, com questões todas iguais, não existe A ou B, não existe isso. E de uma certa forma a gente trabalha dentro de uma questão hoje que todas as decisões são mantidas e trabalhadas e discutidas e debatidas e posicionadas pelos 4. Então eu acho que isso nos evita errar mais, nos permite principalmente olhar para o futuro, uma visão de mas com o apoio dos outros. Estrategicamente falando, é mais seguro, mas não é tão harmônico assim, vamos chamar assim, né? Não é simples e não é fácil, porque são 4 cabeças pensantes, são 4 ideias pensantes, são 4 visões de negócios totalmente diferentes e é muito difícil a harmonia, mas é necessário. E qual que seria o segredo ou a fórmula que vocês têm utilizado para buscar essa harmonia dentro da empresa? Mesmo ela sendo difícil. Eu te digo assim que a gente busca há muito tempo se autoconhecer. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Respeitar a decisão e a opinião dos outros, isso é extremamente importante. E ser assessorado. Eu acho que empresa alguma hoje cresce sem ser assessorada, né? E esse fato de você buscar assessorias, existem todos os tipos de assessoria por aí. Nós já tivemos também vários tipos de assessorias, boas, médias, ruins, excelentes, péssimas, já tivemos de todos os tipos. Mas é uma questão assim que você tem que entender e se permitir, você tem que querer mexer nas tuas feridas e mudar, porque você sabe que aquela mudança vai te trazer benefícios aí na frente depois. Certo. Essa tua veia comercial com certeza está bem implantada dentro para embalar, mas eu gostaria de entender esse teu momento de administrador, junto com os sócios, junto com a família. Para ti, qual que foi também o maior impacto de mudança? Porque você estava acostumado com as tuas metas, com as tuas vendas, e aí veio essa grande oportunidade. Muitas vezes, né, principalmente as pessoas mais jovens que estão nos acompanhando e que estão passando agora por esse momento, tem uma tendência também de busca, né? Buscar uma mentoria, uma assessoria, mas aquilo que você poderia dividir conosco da tua experiência na pele de o comercial também se tornar um administrador de empresas. Eu volto um pouquinho no passado, se tu me permitir, volto também um pouquinho no passado para dizer que tudo isso que chegamos até aqui foi uma construção. Por quê? Porque eu comecei a minha vida como representante comercial apoiado e embasado pelo meu tio, Fernando Schmidt. Eu trabalhei durante muito tempo como preposto dele. E eu começar esse início de um vendedor, ele é muito difícil. Você tem que ter muita garra, muita força, muita determinação, muito querer próprio. Você tem que ter um desprendimento muito grande. Eu lembro como se fosse hoje, eu tinha um carro, isso eu estou te falando em meados de 1995, mais ou menos, foi exatamente em janeiro de 95 quando comecei. E quando eu comecei, eu tinha um Gol 82 BX, aquele bolinha, chaleirinha aquele, lembra? Uhum. Chaleirinha, não bolinha, perdão. O chaleirinha, motor de Fusca. Uhum. E eu abastecia num posto aqui, onde é na frente do atual, onde era o Big aqui. Uhum. E eu abastecia por mês. Então, todo dia 10 eu tinha que pagar o posto de combustível. E eu saía de casa com um tanque cheio. E eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu saía para a rua sem nenhum centavo no bolso, com o tanque cheio, com uma marmita no banco de trás, e eu fazia regiões tipo assim, hoje eu vou trabalhar em Novo Hamburgo. Então eu ia até onde dava mais ou menos a metade do tanque, porque eu tinha que voltar para casa. Não, ainda nessa semana, quarta-feira ou quinta-feira, eu tenho que ir até
Venâncio Aires. Então, era o que dava. No outro dia, então, eu ia até Nova Prata. Era mais ou menos esse trajeto que dava. E eu vendia caixa de papelão. Então, essa conquista, essa busca, ela foi meio a forceps, porque eu criava uma despesa e eu tinha que gerar receita. Isso me ensinou muito a buscar a venda como um meio de sobrevivência. E isso foi muito bom, porque eu vejo que muitos jovens hoje, entre aspas, muitos dos profissionais hoje, eles querem o resultado, mas não querem o esforço, não querem o sacrifício. E para você chegar onde você vai chegar um dia, você tem que se desprender muito, você tem que se sacrificar muito. E até mesmo hoje, não me dou o luxo ou o prazer de trabalhar somente 6 horas por dia ou somente 8 horas por dia, como é uma carga normal de qualquer empresa. Muitas e muitas vezes a gente trabalha 12, 14, 16 horas num dia. Então, baseado nisso, eu digo que a primeira razão do sucesso, o primeiro motivo do sucesso é o sacrifício, é você se desprender, você se lançar ao desafio, você realmente se permitir se sacrificar, mas tendo objetivos, tendo aquilo que você vai querer ser um dia lá na frente. Estamos conversando hoje, pessoal, aqui com o Caio Cadorim, proprietário da empresa Pra Embalar, trazendo um pouquinho aí da sua história, um pouquinho dessa questão de superação, de sucesso, o famoso pagar o preço, né? Exato. As pessoas precisam entender isso também, precisa pagar o preço, buscar, né, aquilo que entende que é necessário. E aí, Caio, dentro dessa tua busca, desse teu aperfeiçoamento, como que foi também a tua caminhada? Tu comentou sobre a tua jornada individual, mas como que foi também a tua jornada até chegar lá em São Paulo, até chegar no centro do país? Como que foi isso? Portela, de uma certa forma, essas questões são desafiadoras, né? Porque eu sempre trabalhei muito perto, mas eu sempre fui muito incomodado com determinados parâmetros, determinadas questões que te levam a um certo comodismo, vamos chamar assim. Eu acho que nós somos seres que estão em evolução e quando a gente para, a gente se limita. E aí você começa a regredir. Você não parou, você começa a regredir. Então, no meu ponto de vista, na minha visão, pelo negócio, para o negócio e para que tudo isso desse certo, eu sempre fui em busca de mais. Uma ambição muito grande em lutar por querer uma perfeição do que se fazia, do que se buscava. Então, eu sempre fui muito a feiras, e assim, constantemente. O fato de ir à feira te abre muitas visões. Te abre as visões pelo teu negócio, pelo mercado, pelo que tu é, pelo que tu pode, pelo que tu consegue, pelo que tu poderá vir a ser. Te abre muitas visões. E realmente é o sair da caixa, é pensar fora da caixa e enxergar meios para que você possa, aí fora, olhar para dentro do teu negócio. Essa inquietude tua te levou para grandes parcerias, como você já contou aqui no começo do programa, né? Mas também esse autoconhecimento e o conhecimento do mercado. Qual que você entende lá no teu começo da tua jornada que foi o grande feedback do mercado para ti também te posicionar? Porque dentro da ambição tem a vontade, né? Tem aquela busca incessante. Mas o que realmente te colocou na linha para o sucesso? Bom, excelente tua pergunta. Eu acho que eu vou abordá-la responder-la de algumas formas. Principalmente no negócio comercial, você tem que entender qual é a tua veia. E como representante comercial, como um vendedor, você pode trabalhar como vendedor de um produto, uma marca e varrer o mercado com todo aquilo. Então você pode atender posto de gasolina, padaria, lancheria, farmácia, mercado, indústria, agro, tudo com aquele produto. Então esse é um tipo de venda. Ou você pode olhar o mercado como um todo e enxergar o que você gosta de fazer, o que você se sente melhor
fazendo o que você... Porque não adianta, eu quero vender móveis, mas eu não gosto de vender móveis. Então você nunca vai ser um bom vendedor. Então você tem que saber o que você está vendendo, como você está vendendo. Porque a primeira pessoa a comprar é você. Então você só vai vender alguma coisa se você comprou aquilo. Esse é o primeiro passo. Ponto principal. Segunda situação, segunda forma de vender é você pegar um setor. E eu comecei a enxergar isso quando eu vendia caixa de papelão para maçã. E eu aprendi essa lição, eu atendia uns produtores rurais lá de Bom Jesus, São José dos Ausentes. Uhum. E um dia cheguei em São José dos Ausentes lá e o cidadão pegou e me comprou uma carga de caixa de papelão. Primeira visita. Não, que bom, porque aqui só tem a empresa A que me atende lá de vez em quando ainda. Disse, que bom, tua caixa tá boa, gostei, tá aqui, eu quero... Tá, fechei o pedido, fechei o talão, estou me despedindo. Tá, mas espera aí. Tu andou 170 quilômetros, sendo a maioria de estrada de chão, tu veio até aqui para me vender só a caixa de papelão? Como assim? Eu consumo a etiqueta que vai na maçã, eu consumo a bandeja que vai à maçã, eu consumo um plástico bolha que vai em cima, dentro da caixa, eu consumo a caixa que tu me vendeu, mas eu tenho a fita de arquear, eu tenho o grampo para fechar a caixa, eu tenho o pallet, tenho as cantoneiras, tenho a fita de arquear. Isso tudo é embalagem. O que mais tu tem para me vender? Eu disse, opa, será que está aí uma oportunidade que eu não estou enxergando? Então, o mercado e o dia a dia na estrada, dando a cara a tapa, a gente aprende essas coisas. A gente vai tendo essas percepções. E aí eu comecei a deixar os mercados que eu era pura e simplesmente um tirador de pedido e comecei a me especializar em alguns mercados. E nessa forma eu caí... A minha vida foi afunilando, a minha vida profissional foi afunilando para o setor do frigorífico como um todo. E aí você tem um mercado extremamente exigente, extremamente carente, extremamente difícil de atender por vários fatores, várias situações, e que há uma certa carência muito grande. Então, quando você conquista você demora muito tempo, muito tempo. Vou te dar um exemplo bem fatídico aqui. Uhum. Eu, para atender um grande cliente de caixa de papelão, lá de Santa Rosa, um grande frigorífico, eles abatem 7.000 suínos dia, ainda até hoje. Nossa, então é um grande frigorífico, é expressivo. Eu lembro que eu fui 8 vezes lá. 8 vezes, daqui a Santa Rosa. Das 8 vezes, umas 3 vezes eu saía meia-noite, rodava a noite inteira, chegava lá por volta de umas 8 horas da manhã, ia num posto, dava uma ajeitada na carcaça, ia lá, atendia o cliente, tentava procurar mais algum outro cliente, tudo ali pela volta, e por umas 3 horas da tarde, entrava no carro e voltava embora de volta. E aí, quando foi o primeiro pedido desse cliente, foi uma conquista, sabe? O pedido virou um quadro. E assim na parede. Então, é assim, você tem que almejar, você tem que se desafiar, você tem que lutar, você tem que conquistar. E se aprimorar como você fez, sem dúvida. Para conseguir, porque além da crença do produto que você comentou, tá aberto a essas oportunidades, porque elas acabam transformando, né? E isso, de uma certa forma, eu estou te falando tudo de base. E aí, o que tem recente? Em 2006, 2005, 2006, eu me lancei a alguma coisa maior ainda. Eu fui trabalhar para uma empresa, representar uma empresa da Itália. Olha que bacana. Empresa de cozimento para frigoríficos. Como é que surgiu essa oportunidade? Numa feira em São Paulo. Olha só que legal. Numa feira em São Paulo. Conheci os italianos, eu já mais ou menos arranhava o italiano, tinha feito um cursinho de italiano. E aí eu disse, bom, vou praticar. E aí no praticar, conversa vai, parla aqui, parla ali, não quer ser nosso representante? Disse, bom, já é um mercado que eu atendo, já é um mercado que vocês têm que me treinar. Disse, não, treinar nós te treinamos. Beleza, então vamos lá. E assim eu vendi a primeira máquina para eles no Brasil, isso lá em 2008, 2009, 2006, 2007, por aí, eu vendi a primeira máquina para o seu Mauro Gasperini, do Aida Alimentos, aqui de Bento. Uhum.
equipamento está ali, que é um Fusquinha, rodando, que é uma maravilha até hoje, muito bem. Mas isso me proporcionou muitas outras coisas. Em 2019, nós fomos para na IFA, International Food Fair, em Frankfurt, na Alemanha. É a maior feira, o maior evento do mundo inteiro para frigoríficos. Da porteira da fazenda até a gôndola do supermercado, o que você imaginar tem de tudo. Uhum. Aí em 2022, nós voltamos na IFA e esse ano nós estivemos na Interpack. É a maior feira. Para quem conhece o IMB em São Paulo, que já não é pequenininho, é algo equivalente a 12 IMBs. É imensa, é imensa. E é uma questão assim que eu sou... E esse ano de 2023, eu e o Gabriel, meu filho, nós fizemos juntos, e ele e eu, enfim, para Embalar participou ativamente de 7 feiras. Nós investimos muito dinheiro em feira esse ano e a expansão da marca, do posicionamento de empresa e tudo se deu através dessas feiras. Conhecemos muitos parceiros, muitos amigos, pessoas que vieram trabalhar conosco através das feiras. E as feiras nos proporcionaram alcançar, vamos chamar assim, degraus que talvez por nós mesmos não alcançaríamos. Dentro das atualizações do mercado, sempre tem a questão tecnológica, avanços tecnológicos, enfim. Como que um vendedor, agora eu estou indo na veia do vendedor, se mantém atualizado também a essas questões? Porque hoje, por exemplo, o mundo está muito mais digital do que há 10 anos, né? E daqui 10 anos muito mais será. Como que se mantém esse perfil também para buscar novas oportunidades e estar aberto aí às coisas diferentes? Eu acho que uma coisa que eu acabei esquecendo de te comentar lá atrás, isso tem a ver com a tua pergunta, porque lá atrás, quando eu saí desse negócio do produtor rural e eu comecei então a inverter. Eu comecei a pesquisar com os compradores quais eram as carências deles, quais eram as dores deles. E eu comecei a pesquisar sobre essas dores, sobre essas carências, sobre qual era a carência que o mercado tinha como um todo e, em cima disso, o que eu poderia entregar, vamos chamar assim. Então, isso, estou te falando, não é uma pesquisazinha que tu vai ali, encomenda uma pesquisa rapidinha, não, é a construção de muito tempo de trabalho. Claro. E as pessoas foram me apresentando, ó, tem esse produto aqui que tem um fornecedor, tem outro aqui, tem 2 fornecedores, esse aqui é uma multinacional, sabe como é que é multinacional americana ainda por cima. Então, foi indo desta construção que a gente foi alinhando e afunilando, enxergando algumas carências, algumas necessidades. Bom, mas aí existem... mas aí eu vou trabalhar, saio do papelão e venho trabalhar no plástico. E descobri que no plástico a gente passou, com todo o respeito, a ganhar muito mais dinheiro do que no papelão, obviamente. Mas não era um plástico qualquer, não é um monocamada, não é um saquinho qualquer. Entramos numa veia de trabalhar com um produto com especialidade, que não é uma venda técnica, extremamente técnica, uma venda que requer uma certa aplicação. Então você tem que entrar para dentro da produção de um frigorífico, sujar as mãos de sangue e embalar literalmente para fazer acontecer como realmente acontece. E em cima dessa questão nós fomos aprendendo, vamos chamar assim, todas as necessidades do mercado. E aí você vai para as feiras buscando essas carências. Então, primeiro você tem que ter a demanda, você tem que ter essa informação. Você tem que buscar essa informação a campo. Então, em segundo lugar, você vai a campo também, num outro extremo, nas feiras, e você vai buscar estas dores, estas carências, você vai buscar a solução para suprir isso. E isso nós fizemos muito. Então, um exemplo bem rápido, bem hipotético, é o que nós tiramos da Interpack esse ano. Em 9 dias de feira que nós fizemos, eu e meu filho, a feira teve 10 dias, mas 9 dias de feira nós concluímos que o plástico não tem como nós vivermos sem o plástico. Nós temos que entender que o que virá aí na frente, que é o que já está acontecendo na Europa hoje,
São 4 pilares, que eram os 4 pilares da feira, que é, primeiro, reutilizar. Reutilizar tudo e o máximo que a gente pode. Segundo, reciclar. Reciclar tudo e o máximo que a gente pode. Terceiro, densidade menor do que 1. Tudo que eu produzo de filme plástico tem que ter densidade menor do que 1, ele tem que flutuar. Quarto ponto, o fato de nós transformarmos as embalagens em algo tecnologicamente melhor. Então, nós brasileiros fomos acostumados, e aí entra numa parte mais técnica, que é o que a gente tem hoje, nós fomos mal acostumados com embalagens espessas, grossas. Então, as grandes contas, os grandes fornecedores sempre estavam acostumados a vender toneladas e toneladas de volume de filme espesso, grosso. E o que se enxerga na Europa hoje, o que é? A evolução. E qual que é a evolução? Filmes finos, muito mais técnicos, com muito mais aperfeiçoamento do que nós temos hoje. Teve um case, agora que você falou de plástico, da Coca-Cola, da água cristal. O mercado, o consumidor brasileiro não gostava da água cristal porque quando pegava na garrafinha, ela tinha um toque diferente porque ela era mais leve. Acredito que seja ao encontro disso que tu está dividindo conosco, né? Porque a gente está acostumado com uma garrafa mais firme. É uma questão também de aculturar a população, né? Sim. E aí entram algumas outras questões que a gente, dentro da parte técnica, a gente passa... Conhecendo o mercado de frigoríficos, como é o nosso caso, a gente passa a entender as dores dos nossos clientes também. Claro. E tu tem que trabalhar em cima dessas dores também, com maior extensão de vida útil de prateleira, como posicionamento de marca, posicionamento do mercado. A gente faz a cada 2 anos uma feira em Chapecó chamada Mercoagro, e dentro da Mercoagro de 2018 nós vendemos um projeto, e essa questão cultural que tu está falando agora eu vou te falar, porque isso partiu de nós. Hoje nós não vendemos só a embalagem, a gente vende projetos completos. Eu vou dar um exemplo de um projeto que nós iniciamos, que nós trabalhamos, que nós colocamos e todo mundo hoje no mercado consome. Então, em 2018, na Mercoagro, nós vendemos um projeto para um frigorífico de frangos aqui da região. E o frigorífico esse, então, botou no mercado frango em bandeja rígida, selada com atmosfera modificada. E foi para o Zafari. Foi para Comercial Zafari, foi para Bourbon Zafari. E o frigorífico era Nutrifrango. E a Nutrifrango entrou, então, e esse projeto veio à tona em março. Nós entregamos o projeto, em abril começou a chegar nas gôndolas do supermercado. Em maio, todo o frango da rede Bourbon Zafari era do Nutrifrango. Porque o consumidor fez uma inversão de valores. Por quê? Por causa que aquela bandejinha que nós entregávamos não sujava as mãos do consumidor. Ela era selada hermeticamente. Então, acabou a sujeira da gôndola, acabou a sujeira do carrinho, acabou a sujeira do consumidor, do corredor, do supermercado e, principalmente, acabou a sujeira da esteira do caixa. Lembra que tinha aquele paninho que as coitadinhas das caixas passavam, tinham que... Atendia tinha que... Para só um pouquinho, antes de botar a mercadoria tem que higienizar a esteira aqui. Acabou a sujeira, acabou a bagunça. Por quê? Porque nós mudamos a embalagem. E aí, com isso, a Avicerra, Quesini, Languiru, Carrer... todo mundo veio junto. Dália, todos os frigoríficos se obrigaram a mudar a embalagem. Porque nós fomos para trás, fomos adiante, fomos lá fora, investigamos, pesquisamos, analisamos, vimos e trouxemos para dentro do mercado. E qual que é a satisfação? Porque a gente já vê no teu olhar aí a satisfação. Mas depois de entregar isso, né? Vamos voltar um pouquinho para trás lá, daquele jovem que pegava lá o golzinho e saía, fazia a conta para poder abastecer o carro e poder voltar para casa. Qual que é a satisfação de ver essas entregas hoje para ti, Caio? Portela, eu acho que, acima de tudo, a maior satisfação é olhar, se posicionar muitas vezes dentro de um supermercado
E ficar parado, ficar estático. O meu maior problema é entrar no supermercado hoje, porque eu entro e não tenho hora para sair, né? O meu maior mercado é o que está dentro do supermercado. Uhum. Mas a minha maior satisfação é entrar dentro do supermercado e observar o movimento que o consumidor faz em cima de uma embalagem que a gente está apresentando. Então essa é a maior premiação. E muitas vezes eu parei e perguntei assim, senhora, por que você está pegando esse produto aqui em especial? Porque é melhor, porque está melhor, porque está nessa condição assim, porque está embalado desse jeito. Então isso é ir a campo, é ir atrás do problema. E eu sempre brinco também para todos os meus pares, o pessoal que trabalha comigo lá na empresa, eu sempre digo assim, gente, nós temos que pensar na fase seguinte e antecipar os problemas. Nós vivemos num jogo e os jogos são feitos de fases. Então, qual é a fase que eu estou? Mas eu não tenho que viver essa fase agora. Eu tenho que entender que eu tenho uma próxima fase. E eu tenho que antecipar os problemas da próxima fase. E eu já tenho que me preparar para eles. E é isso que eu faço. E isso é muito vendas, né? Muito Porque vendas. o que funciona hoje não significa que amanhã vai funcionar. Exatamente. Então tem que ter esse espírito, esse time, e por isso que a gente vê também esse case de sucesso para embalar. O próprio modelo de fazer churrasco, por exemplo, mudou. Sim. Desculpa, com todo o respeito, eu sou gaúcho, mas eu vou falar de nós aqui. Os famosos gaúchos de apartamento, né? Sim. O pessoal fazendo agora churrasco em grelha. Até uns anos atrás era um pecado. Era um pecado fazer, onde já se viu. E agora, então, evoluiu. Então, até o mesmo jeito, a forma de embalar daqui para frente vai ser totalmente diferente. Que bacana. Dentro dessa tua visão de futuro, a gente conversou sobre as feiras, conversamos sobre produtos, sobre a experiência do cliente, mas a experiência da venda. Você acredita que a venda ela vai evoluir ou melhor? A venda ela evolui conforme os produtos, conforme as necessidades, ou é o vendedor que evolui? Ambos. Eu acho que eu fui convidado a dar uma palestra na Mercoagro desse ano, agora em setembro, por um público extremamente seleto. Tinha ali não mais do que 40 pessoas, tá? Mas extremamente seleto. O gerente de pesquisa e desenvolvimento do grupo BRF. Tinha várias pessoas ali, todos engenheiros de alimento, e eu fui falar sobre tendências de embalagens. E eu fui muito a fundo, porque é um público extremamente seleto, extremamente exigente. E eu me preparei muito, e eu fui buscar dados. E quando eu enxerguei os dados, eu fiquei muito preocupado com o que eu vi. Os dados da Embrapa, existe um documento chamado Embrapa em Números, maravilhoso. E existe, dentro do Embrapa em Números, tem um arquivo chamado, que é do Banco Mundial. E eu, quando fui apresentar, fiquei muito receoso, porque esse documento foi feito em novembro de 2021, se não me engano, no auge do governo Bolsonaro. E aí eu fiquei muito preocupado, porque estamos num outro momento da vida, né? E aí, quando eu fui apresentar, 2 dias antes de eu apresentar, eu assisti uma palestra lá em Chapecó do Tejon. E eu disse, Tejon, eu vou abordar esse assunto aqui, assim, assado, mas eu estou preocupado por causa desses dados. Ele disse, vai fundo, pode apresentar. Os dados que eu apresentei foi o seguinte: 2020 e 2050. Tendências. O mundo vai crescer 21%. O Brasil vai crescer 15%. Populacional. Sim. Tá. Aí citava assim, alguns países, como a própria Índia, que já passou a China, assim. Então, são tendências. Mas o que mais me chamou a atenção é que o Brasil, em 2050, daqui até 2050, ele vai crescer em renda per capita 165%. Nós vamos virar uma Suíça. Mas por quê? E aí aquele dado me deixou muito intrigado. E eu fui muito a fundo pesquisar aquilo. Mas por quê? E aí o Tejon disse, pode falar.
e fala que se tu precisar me citar, cita que eu estou embasando o que tu vai falar. Mas por que, Tejon? Porque, Caio, eu sou uma pessoa viajada, pelo jeito tu também é, e no mundo lugar nenhum tem o que nós temos aqui. O que, Tejon? O solo que nós temos aqui, o que tu jogar no solo, brota e dá. A terra que nós temos, primeiro lugar. Segundo lugar, o clima que nós temos aqui. É um clima extremamente propício. E terceiro lugar, a água que nós temos aqui. 3 coisas. O que nós quiser produzir de alimento aqui, a gente produz e dá. Então, o Brasil vai crescer. Aí ele me citou exatamente essas palavras. O Brasil está condenado ao crescimento até 2050. Condenado. Porque o mundo tem fome. E o mundo vai crescer, esses 21% que tu mesmo falou, e não tem comida. Então, o mundo vai crescer. O Brasil vai crescer e está condenado ao crescimento dessa forma. Quer seja pelos brasileiros... Ou pelo resto do mundo. Ou pelos americanos. Uhum. E aí a gente vai trabalhar para os americanos, ou então pelos chineses. Sim. Ou a gente trabalha para nós mesmos, ou para os americanos, ou para os chineses. Então, não tem governo que vai derrubar isso. Entendi. Não, é uma visão muito interessante, porque desperta não só o planejamento estratégico das empresas, Exatamente. mas essa visão empreendedora, Exatamente. né? De novos negócios que vão surgir, de novas possibilidades, novas oportunidades. Uma outra pergunta que vai ao encontro disso também é a formação das pessoas, né? A tua formação, Caio, foi a ferro e a fogo, como grandes do mercado também, né? Hoje a gente tem universidades, tem grandes cursos no Brasil, fora do Brasil, em relação a negócio, vendas, administração. Mas como que tu vê também a formação desse cidadão que entra hoje no mercado para aguentar todo esse crescimento lá até 2050? Eu acho que existem as gerações, né? Todos nós sabemos que existem as gerações Z, Y. Eu não sou especialista nisso, não sei te dizer nada, por favor. Uhum. Mas cada geração tem uma característica totalmente diferente. Existem gerações aí atrás que elas têm uma certa... esqueceram de colocar alguns ingredientes neles. Uhum. E um deles foi a vontade de trabalho. Desculpa. Uhum. Essa é a minha percepção. Então, é a geração do bam, 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 vamos lá, tá tudo bom, tá tudo bem, tá tudo... Mas o mundo tá desabando. Não, mas tá tudo bom, tá tudo bem, deixa a vida me levar. A vida leva, não estão preocupados com nada. Mas já está vindo uma geração nova, que é a mais nova que está entrando no mercado, está muito preocupada. E eu acho que a maior dificuldade das empresas hoje é formar a sua equipe. Muito grande. É muito. O maior desafio hoje é pessoas. E a empresa que não está trabalhando em tecnologia, em automação, não vai sobreviver. E o grande exemplo que eu vejo hoje, o maior movimento que eu vejo hoje é que esta formação está se dando dentro das empresas. Pegando pessoas jovens, muito jovens, 17, 18, 16, 17, 18 anos, trazendo para dentro da empresa e ensinando o básico do básico do básico. Tá vendo? Isso aqui é uma calculadora, ela funciona assim. Vamos lá, isso aqui é uma planilha de Excel, ela funciona assim. Isso aqui é um Word, tu vai fazer assim. Isso aqui é um e-mail, tu digita desse jeito. Ou seja, ensinar no mínimo detalhe cada questão. E aí tu vai formar um profissional. E aí tu vai fazer esse profissional ficar contigo. Então, eu tenho feito isso. Eu tenho jovens trabalhando comigo hoje, 18, 19, 20 anos, que eu tenho feito essa experiência e tenho tentado transferir para eles esta minha ambição, esta minha vontade, esse meu desejo de querer deixar um mundo melhor, mas também deixar pessoas melhores para um mundo melhor. Então, eu acho que isso que é o mais importante. É você... Quando a gente passa uma fase da vida, você passa a entender que você tem uma certa dívida. E não é uma dívida física, não é uma dívida monetária, mas é uma dívida de conhecimento. A ferro e a fogo você aprendeu coisas, mas você tem que repassar. Uhum. Esse conhecimento tem que ser repassado. E não é... Muitas pessoas fazem isso na forma de livro, outras fazem talvez como eu estou fazendo aqui agora.
Mas esse conhecimento tem que ser repassado um a um. E pessoas, grandes nomes, quem sou eu, né? Jamais para me comparar a eles, eu sou nada. Mas conheço pessoas que conviveram, por exemplo, com o seu Raul Randon. E pela humildade dele, a humildade que ele tinha com os colaboradores dele. Ele entrava na fila da copiadora para fazer suas próprias cópias. Não era uma pessoa, não era um ditador que ditava, né? Ele era um líder. E eu acho que o maior desafio de nós hoje é saber liderar. Que bacana, Caio. Quero te agradecer a tua presença aqui. Já vamos, ao longo de 2024, marcar um segundo tempo, um segundo momento, porque a conversa foi muito bacana, Caio. E eu quero deixar esse espaço final para as tuas considerações. Nós estamos no começo de 2024 e o que tu falaria para o Caio lá do passado e que tu pudesse voltar no tempo e falar assim, Caio, faz assim, ou pega assado, uma mensagem para os Caios que estão chegando agora no mercado também de trabalho? Gente, eu acho assim, extremamente importante a gente entender isso. 2024 vai ser um ano maravilhoso. Vai ser um ano... É o ano do momento em que a gente vai viver... você tem que entender os cenários políticos, óbvio. É um ano de eleições municipais. Mas é um ano da esquerda refazer toda a sua base a nível nacional. Então nós temos que entender que nós vamos viver a política do pão e do circo. Isso vai gerar uma bolha no mercado. E não é eu que estou falando isso. Isso é uma consideração de muitos empresários, uma percepção do mercado como um todo, que vai faltar picanha, vai faltar comida, vai faltar cerveja para atender a demanda de todo o mercado. Então nós vamos viver uma bolha. E é uma bolha boa, porque vai dar um fôlego para muita gente que está com muita dificuldade aí. Mas a gente não pode entender. E nós brasileiros não somos amadores nisso, porque a gente sabe que esse nosso sobe e desce aqui é muito pesado. E então a mensagem que eu deixo aqui é essa: acredite em ti mesmo, acredite no teu futuro, acredite no teu produto, mas principalmente acredite no Brasil. O Brasil é uma terra abençoada, é uma terra que produz alimentos, é uma terra que, cara, você só vai saber o que nós temos aqui o dia que tu for lá para fora. E tu vai olhar para dentro do Brasil e vai dizer, puxa vida, eu era feliz, eu sou feliz lá, morando lá no interior de Caxias, lá seja aonde, eu sou muito feliz e eu não sabia. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Otimismo, coragem, muita coragem para empreender, para persistir, para perseverar e principalmente ir adiante. O Brasil é o maior celeiro do mundo e em cima disso você pode investir sem medo e sem sombra de dúvidas alguma. Nós vamos alimentar e já estamos alimentando o mundo. Muito obrigado mais uma vez, Caio. Um abraço também a todos os colaboradores da Pra Embalar, né? E com certeza 2024 é um ano que a gente precisa estar focado cada vez mais, né, nas nossas famílias, nos nossos negócios, né, que a gente possa gerar riquezas também e passar, como você disse, esse conhecimento, né? Muitas vezes o pessoal, é uma questão geracional, acaba represando algumas coisas e a gente vê o quanto que é fundamental que se passe isso adiante para que todo mundo tenha não só uma cidade melhor, mas um estado melhor, um país, um mundo melhor. Muito obrigado aí pelas tuas mensagens e pela tua contribuição aqui no nosso X-Play Business. Obrigado, X-Play Business. Estamos à disposição. Sucesso a todos, coragem e vamos adiante. Então, e você que nos acompanhou já sabe, compartilha, pode botar o seu comentário aqui, o Caio também vai respondê-los aqui junto com a nossa equipe de produção e com certeza vamos ter ao longo de 2024, aqui no comando do nosso querido Fabiano Vergani, muito mais conteúdos deste nível para você que edifica, que traz grandes cases da nossa cidade, da nossa região, aqui no nosso X-Play Business. Vamos adiante, um abraço e até a próxima.